Casas de peste. O termo peste em inglês ou em português significa doença mortal ou contagiosa. Mas as casas de peste, na época da peste negra, ela era um local que eram casas que eram ou já estavam vazias ou elas eram esvaziadas ou galpões para que as pessoas ficassem isoladas das sociedades. Muitos desses locais acabavam por ficar perto de cemitérios ou tanques aonde as pessoas que vinham a falecer eram enterrados. Existem algumas casas de pestes que ficaram mais famosas ao longo dos anos e pelas localidades aonde a peste negra acontecia. Eu vou deixar um PDF para que vocês tenham essa informação. Elas eram instituições que foram criadas na Europa durante a Idade Média, e a Idade Moderna, para ter exatamente esse isolamento. Então, a peste negra ou a peste bubônica, que era essa doença contagiosa, assim como algumas casas abrigavam também a lepra e a cólera. Essas casas elas eram de estruturas simples e improvisadas, então a arquitetura construída mais afastada dos centros, perto dos cemitérios, dos tanques, quando possível ficava mais isolado dentro de florestas, em colinas, muitas vezes às margens dos rios ou em ilhas, aonde a chegada até ela era normalmente de barco ou com carros que tinham estradas um pouco mais debilitadas, mas que eram bem distantes. Possuíam dormitórios coletivos, porque não existia a possibilidade pelo grande número de pessoas que foram atingidas pela peste negra, então eram coletivos. Tinham enfermarias, pequenas capelas, cozinha e algumas eram um cemitério próprio ou construído perto de cemitérios. Elas eram extremamente precárias, tinham poucos recursos médicos e muitas vezes mais pareciam prisões do que hospitais, porque as pessoas não podiam sair e mesmo aquelas que tinham o começo do indício, como a gente está falando de uma época onde a medicina não tinha tanto conhecimento, não se sabia exatamente se era peste ou não, mas com medo que isso fosse chegar em outras pessoas, às vezes pessoas da própria família, vizinhos, então eles eram levados para lá e eram exatamente como prisões, porque eles não podiam sair. Os funcionários que trabalhavam nesses locais, eles eram na sua maioria religiosos, monges ou pessoas condenadas que aceitavam trabalhar em troca de penas reduzidas. E a finalidade era essa que a gente comentou agora. Então, eram pacientes que já estavam em situações bastante delicadas, alguns no começo para evitar que outras pessoas pudessem pegar a mesma doença, quarentena também para viajantes que vinham de áreas infectadas, então existia também uma parte que eles eram colocados em quarentena para se ter a certeza de que realmente era a peste, quando isso era possível saber, a observação de pessoas suspeitas, armazenamento e a cremação de corpos. Por causa daquela época, como haviam muitos infectados, às vezes os cemitérios não tinham local para colocar, para enterrar as pessoas que faleciam. Então, muitas dessas casas, elas também ficavam, e às vezes na mesma casa, mas em local separado de onde estava sendo cuidado as pessoas, e normalmente elas tinham um galpão, uma parte atrás, ou as casas eram específicas para isso, para armazenamento desses corpos e para poder fazer depois a cremação. E a realização de orações e rituais religiosos para a cura ou a passagem das almas. Como impacto na cultura popular, esses locais deixaram marcas profundas na memória coletiva. E até hoje são cenários de lendas envolvendo essa parte de eternos moradores. E lendas é um pouco relativo, como a gente tem falado durante o curso. Depende do público, depende da pessoa, do que ela acredita nesses eternos moradores ou da crença de cada um. Algumas dessas casas, elas ainda existem e podem ser visitadas. Existe uma em Veneza, que é considerado um dos lugares mais assombrados da cidade. Vocês imaginem o porquê, Para quem acredita,
saber que ali faleceram tantas pessoas, grande parte delas tinham a peste, mas muitas não tinham. Mas por ficar ali isolada, sem saber se tinha peste negra ou não, muitas acabaram pegando a doença ou faleceram pela contaminação do próprio local. As casas de peste, elas representam os primeiros passos da humanidade na luta contra as epidemias. Apesar de serem lugares carregados de dor e sofrimento, também foi um espaço onde o espiritual e o científico se misturavam num esforço para enfrentar a morte e realmente salvar vidas. Os médicos da peste, eles estavam ali para tentar mesmo ajudar, dentro do conhecimento que a medicina tinha, para tentar salvar vidas, para tentar ajudar, para tentar entender que doença era essa e como cuidar e como progredir na medicina para que pudesse ter uma forma de salvar pessoas. Ghosts and Spells, Turismo Peculiar e Assombrado, Thaís Riotto, curso específico de turismo assombrado online.